A paz, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar com vocês aqui, alguns rostinhos conhecidos, né? E é muito bom, é uma alegria, conforme a nossa irmã Beth ali ministrava, né? Esse louvor como um canal, né? Como, Senhor, que o Senhor nos use, que sejamos ponte, amém? Que sejamos canal para que o Senhor possa operar cura através de nós, amém? Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, amém? E é um privilégio, né? É um privilégio, é uma honra estar aqui. Ela já nos apresentou. Queria que você pudesse colocar de pé mais uma vez, amém? Eu não gosto ela falou que eu posso ficar à vontade. E eu falei para ela, eu gosto muito de dar palestra na igreja, né? Porque eu me sinto totalmente em casa, né? A gente ora, e aí a gente mistura psicologia com a palavra, e não tem coisa melhor, porque a gente entende que a cura absoluta, ela vem do nosso Deus, amém? Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você pedisse ao Senhor, né, para que Ele te sondasse nessa noite. Ele sabe o motivo, o propósito do teu coração. E Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo. Amém? Ele é o Senhor da sua vida, da nossa vida. Então, fale com Ele nessa hora. Feche os teus olhos mais uma vez. Fale, Senhor, está aqui o meu coração. Talvez você chegou aqui com essa questão aí da ansiedade, da depressão. E hoje nós vamos falar sobre isso. Talvez não você, mas algum parente, algum amigo. Sabemos que é um mal que tem assolado. Então, coloque o teu coração diante do Senhor, a tua causa. Pai, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes a Ti. Senhor, obrigada pela Tua presença santa nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que nos ouve. Tu és o nosso amigo. Tu és o Senhor, Tu és o consolo. Tu és a fortaleza. E nós queremos dizer a Ti, fique à vontade nesse lugar. Pai, nós sabemos que acima de toda ciência está o Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor deu sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. De Ti procede toda sabedoria, de Ti procede toda cura. E nós declaramos que o ambiente está favorável para que a Tua glória se manifeste nesse lugar. Traga entendimento, traga visão, traga revelação. Nós dizemos, Senhor, que Tu tens o controle, porque Tu tens sobre todas as coisas. Pai, nos colocamos diante de Ti, cada causa, cada sofrimento, cada dor, que o Senhor venha nos entregar a chave nessa noite, porque cremos, ó Deus, que sairemos daqui edificados, Senhor, confortados e curados, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Pode se assentar. Eu pedi para ele, para o irmão, né, nosso irmão Marão ali, colocar a palestra que eu preparei. Eu acho que, na verdade, fica melhor, né, se a gente pode visualizar e ver. E aí falar sobre como vencer a ansiedade e depressão. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é ansiedade, o que é depressão. E muitas das vezes a gente, como cristãos, né, a gente tem um certo, como eu vou dizer, um certo medo, né, de assumir e de reconhecer que muitas das vezes chega na nossa porta, chega na nossa vida a ansiedade e a depressão, porque nem sempre ela tem raízes, como eu falei aqui para a nossa missionária, né, a irmã Beth, ela nem sempre tem uma raiz espiritual, né? Então, assim, é claro que nós somos espirituais, nós guerreamos espiritualmente, nós oramos e cremos que Deus, Ele intervém em todas as raízes, amém? Mas nem tudo, irmãos, é espiritual. E nós precisamos entender as causas, amém? Nós precisamos entender para que nós possamos tratar da forma correta, amém? Então, eu vou pedir para ele colocar aí
Pode abrir o slide. Isso. Ali, depressão é excesso de passado, né? Isso a gente está dentro do senso comum, a gente já fala muito sobre isso. A depressão como excesso de passado em nossas mentes. E a ansiedade, ela é o excesso de futuro, né? E ali tem uma fala, né, da Júnia Bretas, que ela diz: o momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Por quê? Porque se a gente vive, como diz a palavra, o dia de cada vez, né, o pão nosso, né, não é isso que nos dá e hoje. Se a gente vive o hoje, a gente não fica com questões do passado e a gente não fica com questões do futuro. A gente entende, né, exatamente isso que está dizendo ali, de que Deus me deu hoje como presente, né? Então é no hoje que eu preciso viver. E quando a gente remoe questões do passado, a depressão, ela de fato está ligada com traumas, com questões, muitas das vezes que não foram liberadas, que está relacionada com questões passadas, né? E se a gente vive remoendo e vive no passado, com certeza a gente vai ter um humor depressivo, a gente vai ter raiz de amargura na nossa alma. Irmãos, como isso é real, né? Como a gente vê muitas pessoas presas ao passado, né? Essa mala de história, porque é óbvio, todos nós aqui temos histórias, amém ou não amém? Amém? Temos histórias, viemos de famílias, cada um com uma cultura, cada um com crenças diferentes, com valores diferentes, com princípios diferentes. Cada um foi marcado por uma história. E se essas questões não foram bem resolvidas, a gente traz esse passado. E esse passado, ele pode desencadear numa depressão, como a ansiedade também. A ansiedade, ela também pode... Ela caminha também junto com a depressão, porque muitas pessoas que têm depressão, elas também desencadeiam a ansiedade, como pessoas que têm ansiedade também podem desencadear uma depressão, né? Então, assim, muitas das vezes elas estão caminhando juntinhas. Mas a ansiedade, ela está relacionada com o medo, com uma preocupação excessiva, né? Com justamente o futuro. É claro que a gente não fecha. Toda ansiedade é excesso de futuro. Não, mas a grande maioria sim, né? É o que me leva a viver aquilo que ainda não chegou. Então eu tenho medo, eu tenho uma insegurança e aquilo começa a gerar um pânico na minha alma e eu começo a reagir comportamentalmente, né? No meu comportamental eu começo a agir de uma maneira que a gente vai caracterizar por ansiedade. Amém? Pode passar o segundo slide. Por onde andam os seus pensamentos? Eu sei que você está de máscara, mas vira para o teu irmão para ficar dinâmico. E diga assim, onde andam os seus pensamentos? Freud, né? Ele vai dizer que... o Freud... de que o pensamento... Eu falei, gente, isso foi uma revelação, né? O pensamento é o ensaio da ação. Antes de você agir, você pensou. Então, tudo passa pelo pensamento, tudo. Muitas das vezes, esses pensamentos, eles são automáticos. Então, de repente, veio de um hábito, né? De tanto pensar aquilo dali, de tanto registrar aquilo dali, você nem percebe que você pensou. Por isso que quando chegam lá no consultório, né, algumas demandas, e a gente pergunta assim, ok, mas antes dessa crise que você teve, vamos falar de ansiedade, né, pessoal, olha, eu estou com ansiedade, coração acelerado, Monique, do nada... meu coração começou a acelerar, comecei a sentir uma angústia, pescoço sufocado, aqui a garganta apertada, e isso começou a me gerar um desespero. Aí a gente pergunta, o que você pensou? O que aconteceu antes? Aí a pessoa diz assim, nada. É possível que nada tenha ocorrido, mas algo está acontecendo aqui na mente
que ela pensou ou que trouxe algum gatilho em algo que ela viu, alguma situação que ela presenciou e que ela não percebeu, mas que fez um link com algum pensamento que está ali. Por isso que a gente fala daquilo que está consciente e daquilo que muitas das vezes está no inconsciente. A gente não tem muita noção daquilo que está passando ali no nosso pensamento, né? E muitas das vezes a gente não tem essa consciência. E aí, com essa busca, com esse autoconhecimento, com essa autoanálise, com a busca do tratamento, a gente vai percebendo quais os pensamentos que estão por trás daquela crise de ansiedade, daquelas reações, daqueles comportamentos que muitas das vezes eu não entendo. Mas a nossa mente é um grande campo de batalha, ok, irmãos? Então, a nossa mente, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós nutrimos, daquilo que nós alimentamos, né? O pensamento, ele vem, mas cabe a você a decidir o que permanece na tua mente, ok? Então, assim, pode vir. Sentimento, ele também vem. A emoção, ela vem sem controle. Mas cabe a nós decidir alimentar ou não. E é isso que a gente vai aprender também. Quando a gente estuda sobre ansiedade e depressão, a gente começa a aprender de que nós temos condições de atuar e de reagir e de aprender a lidar com aquela questão que está vindo sobre nós, né? Então, a gente começa a aprender a levar a nossa mente para outro lugar, a nos auto-questionar. Eu acho que eu estou acelerada demais. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, a gente começa, uma das técnicas, né, da crise de ansiedade que a gente orienta lá na consulta, questione o pensamento. Né? Se auto-questione. Isso é uma técnica poderosa. Converse com você mesma. Porque naquele momento, o desejo é a gente fica tão desesperado, e quanto mais desesperado diante da ansiedade, diante daquele sentimento, o nosso cérebro, né, ele vai produzindo mais adrenalina, né, e a gente fica muito mais ansioso. Então, o desespero, o medo do medo, faz com que a gente tenha mais crise de ansiedade. Então, naquele momento, a ideia é que você se concentre em você e diga para você mesmo, isso vai passar. Porque quem tem crise de ansiedade sabe que é rápido. Para a pessoa que está passando ali é uma eternidade. Parece que não vai acabar porque é desesperador. Mas ela não fica por muito tempo. Então, no máximo, 30 minutos. No máximo, mas muitas das vezes é bem antes, segundos, poucos minutos, até a pessoa ir se acalmando, ir se tranquilizando. E muitas das vezes nem precisa de medicação. Ela só precisa aprender a lidar com aquilo que está vindo sobre ela. Né? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Depressão versus tristeza. Então, depressão é a mesma coisa que tristeza? Nós podemos ficar tristes, irmãos? Sim, porque a tristeza é um sentimento que o próprio Deus, né, não quero te escandalizar, mas todas as emoções e sentimentos, Deus que criou. Amém ou não amém? Existe uma tristeza segundo Deus, que a Bíblia diz, não tem? A tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento. Então, Deus, ele criou as nossas emoções, né? Emoções, sentimentos foram criados pelo próprio Deus. Cada uma das nossas emoções tem um propósito. Cada uma das nossas emoções, a gente precisa discernir e entender e acolher. Porque, como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas, amém? Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, mas muitas das vezes a gente foge das nossas emoções. E a gente quer acelerar, a gente não quer viver aquele tempo do luto. A gente não quer viver aquele tempo da perda. E aí, com esse desespero de passar o tempo, a gente não cura. Porque uma maneira de curar é você viver o tempo.
e viver o tempo da forma correta. Elaborar aquele tempo que você está vivendo. Então, se aconteceu uma situação que não é nada agradável, uma perda, uma morte, uma doença, uma porta fechada, um sonho que ainda não se realizou, a gente vai ficar alegre? Não, a gente vai ficar triste. A gente só precisa trabalhar aquele sentimento para que aquele sentimento não nos domine. Porque se esse sentimento começar a nos dominar e a gente não souber trabalhar com aquele sentimento, pode gerar um outro problema. Mas a depressão, ela tem a tristeza, mas ela não necessariamente, todo mundo que está triste não significa que está em depressão. Então, ali eu botei para você, na depressão, o sentimento, ele é o quê? Contínuo, ele não alivia com a ajuda do outro. A depressão costuma também provocar um sentimento de culpa, sem motivo aparente, sem saber explicar por quê. Então, a tristeza, ela tem motivo. Né? Ela tem, se você parar, a depressão aparentemente não tem motivo. É óbvio que quando você vai para a terapia, quando você começa a cavucar aquilo dali, e aí, como também sou cristã, quero ficar bem à vontade com vocês, porque eu também trabalho na igreja, sirvo na igreja, aconselho. Então, né, pastor, a gente precisa falar na linguagem. O que acontece? A gente, né, na situação, quando a pessoa está ali com depressão, a gente acaba espiritualizando a coisa, né? E aí a gente não trata da maneira como deve tratar. E muitas das vezes a gente não encaminha para o tratamento. E aí, orar tem ação, tem poder? Tem. Eu sou fruto de oração, fui curada por oração. Então, a oração, a fé, ela é poderosa e ela atua em tudo, em todos. Mas a gente também vai entender que Deus, ele, como eu orei aqui, Deus deu sabedoria aos sábios. Né? E mesmo que eu não fosse psicólogo, eu estaria falando isso para você sobre psiquiatra, sobre psicólogos, sobre médicos, sobre advogados, pessoas que Deus levanta para que cuide. Amém? Por que a gente tem tanto preconceito com a questão emocional? Porque se a gente está sentindo uma dor, se a gente vai aonde? No médico. Se a gente suspeita que aquilo dali pode ser um tumor, pode ser uma questão mais séria, você vai para uma emergência, você vai para o médico, você vai até orar para que Deus te cure, mas você não vai deixar de se tratar, de tomar um remédio, ok? Não é isso que acontece? Mas quando está relacionado aos nossos sentimentos, a gente tem uma tendência, e glória a Deus, que hoje esse tabu já está sendo quebrado. Porque por causa disso, muitas pessoas se suicidaram. Por causa disso, muitos pastores, muitas irmãs de oração, muitas pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, se suicidaram, abandonaram o ministério, porque aqui nesse ambiente onde deveria ser a cura, acaba repelindo e dizendo, não, você não pode sentir isso. Repreende isso. Ok, vamos repreender, mas vamos tratar. Vamos repreender, mas vamos dar atenção. Porque a depressão, ela não chegou por nenhum motivo. Todo sintoma, toda doença, emocionalmente falando, ela tem uma causa. Ela tem uma raiz. E aí a gente vai ver muitas pessoas com questões, com problema de falta de perdão, com pessoas com coração completamente endurecidos, amarguradas, que têm questões que ficaram lá atrás, que foram abusadas sexualmente e nunca falaram isso para ninguém. E aquilo dali, a gente sente a presença de Deus, a gente sente. A gente pula, a gente dá glória, a gente dá. Mas a nossa vida não é só isso aqui. Amém, gente? Então, a gente precisa dar atenção. E o sentimento de culpa. Por que de culpa?
Às vezes é até entendido e compreendido. Porque a pessoa começa a olhar ao seu redor e ela fala, meu Deus, eu tenho trabalho, eu tenho um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, né? Eu tenho uma casa, eu não passo fome. E por que eu estou deprimida? A pessoa se sente mais culpada. E aí, quem está ao redor e não sabe tratar, fala assim, meu filho, mas você não tem motivo para estar assim. Olha a sua casa, olha a sua vida. A pessoa se sente pior. E ela quer morrer mais ainda. Porque, na verdade, nem ela entende porque ela está vivendo aquilo dali. Ela não gostaria de estar vivendo aquilo dali, ela não gostaria de querer morrer. Na verdade, a vontade dela morrer é para apagar com aquela dor. É para arrancar aquela dor que, mesmo quando ela vem na igreja, traz até um alívio. Mas quando ela sai, aquilo dali é contínuo. Então, é importante que a gente dê atenção. Vai vir aí o Setembro Amarelo, que eu acho que o amarelo tinha que ser todos os meses. Mas, enfim, ainda bem que tiraram um mês para dar foco e falar sobre isso. Mas as pessoas, elas morrem caladas. Ninguém se suicida do nada. Ninguém fica doente do nada, emocionalmente. As pessoas, elas vêm guardando muitas coisas. E elas não falam, porque a fala, muitas das vezes, traz condenação. Então, quando eu começo a falar que eu estou com uma dificuldade de perdoar, aquilo dali vão me olhar esquisito. Porque a gente sabe que a gente tem que perdoar. Mas o perdão, irmãos, é um processo. Tem situações que a gente consegue perdoar milagrosamente, o Espírito Santo toca e naquele momento você libera o perdão. Mas não são todos que acontece dessa forma. Você está me compreendendo? É claro que a gente não vai largar. Existem situações que foram traumáticas. Existem situações que foram profundas. E aí essa pessoa precisa de um acompanhamento, de falar mais sobre aquilo, de ter uma escuta, de ter um acolhimento e talvez até entrar com medicações, sem preconceito, não para que ela vire dependente de medicação, porque a gente fica com esse receio, mas para que ela, se Deus assim quiser, qual o problema? Porque quem criou o remédio? Foi o diabo? Não é o que a Bíblia diz. Né? A sabedoria para criar o que a gente vê, a ciência, né? Deus é poderoso para curar, sim, mas Deus ele permite, muitas das vezes, que a pessoa passe por um tratamento, sabe Deus o motivo. Mas a gente quer entender e a gente quer ser Deus. E a gente não respeita a nossa humanidade. Somos humanos, amém? Vira para tua irmã, não fica assustado comigo, não. E diga assim, você é humano. E você precisa reconhecer a tua humanidade. Enquanto você não reconhecer a tua humanidade, você vai adoecer. Enquanto você não parar e buscar ajuda, você adoece. Às vezes a ajuda não é nem no psicólogo, mas se você tem alguém de confiança, que você pode desnudar a sua alma, ok, tenta. Não deu jeito, aí sim, procura um profissional que talvez vai ter uma técnica mais elaborada para trabalhar aquilo dali. Mas a grande questão é, busque ajuda. Sinalize que aquilo dali não está legal, que tem um sentimento que está ali, que ainda que você venha, ore, e naquele momento alivia, mas depois aquilo está contínuo na sua vida, tem alguma coisa que precisa ser verificada. Né? E aí, a tristeza, o indivíduo costuma apresentar períodos de melhora, não é isso? Esquece ali por momentos a causa da tristeza. E ok, passou. Se for uma tristeza por uma situação, né, que é normal da gente sentir, vai passar. Mas se aquela causa da tristeza tem a ver com a raiz de depressão, com questões mais profundas que precisam de acompanhamento, essa tristeza, ela não passa. Essa angústia, ela não passa. E aí a gente precisa dar atenção para isso, porque depressão, diga assim, depressão é uma doença. Depressão não é frescura. Depressão é doença. Psiquiatra não é médico de maluco. Psiquiatra é médico
que cuida de transtornos mentais. E transtorno mental, saúde mental tem a ver com depressão, tem a ver com ansiedade, com angústias, né? E a gente precisa dar atenção para isso. É claro que tem pessoas que surtam, que tem pessoas que têm crises, né? E aí são pessoas que não têm sanidade. E o psiquiatra também trata dessas pessoas. Mas ele não é médico exclusivamente dessas pessoas. Ele também trata transtornos como ansiedade, como depressão e outras coisas a mais, que o ser humano ele apresenta isso porque nós somos humanos. Obviamente, Deus nos fez assim. Pode passar, que eu tenho que ficar atenta no horário. Então, ali DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico, como eu acabei de falar, que vai trazer como uma doença, e ele vai trazendo ali os sintomas, né, de acordo com esse manual diagnóstico, dentro da estatística dos transtornos mentais, a gente começa a ver ali os sintomas. Humor deprimido na maioria dos dias, a pessoa está angustiada na maioria dos dias, a acentuada diminuição do prazer ou interesse em todas ou quase todas as atividades. Então, a pessoa com depressão ou que está iniciando uma depressão, ela perde o prazer em tudo. O que você gostava de fazer? Não gosto mais. Não tenho mais vontade. Mas você não amava fazer isso? Mas eu não quero mais, eu não tenho mais prazer em nada. Perda ou ganho de peso, então tanto perder quanto ganhar, que aí entra em compulsões, ou de fato a perda de apetite total, porque como não tem prazer e a comida está relacionada ao prazer, ou essa pessoa vai para compulsão e come, porque aquela fome não é fome, né, ali física, é uma fome emocional, e ela, de uma certa forma, entra numa compulsão para poder compensar o que ela está sentindo. Então, ela começa a ganhar peso. Tem a insônia e hipersônia, você sabe, ou a pessoa não consegue dormir, ou ela dorme demais. Então, todos os extremos, né, tanto dormir demais quanto não dormir, ou aquele sono de acordar, sono picado, né? Acorda assustada, tem aquele sono, aquela noite mal dormida, né? Não só de acordar e dormir novamente, mas várias vezes acordando durante a noite. Também tem uma questão aí que precisa ser avaliada. Agitação ou retardo psicomotor. O que é isso? A pessoa acelerada. Como que a gente percebe uma pessoa acelerada? Tenho certeza que você percebe uma pessoa acelerada. A pessoa ela não consegue andar devagar. A pessoa ela quer fazer tudo de uma vez. Diga assim para o teu irmão e para a tua irmã: você não precisa dar conta de tudo. Você não é super mulher. Acalma. Aquieta a tua alma. A gente vai cantar, né, Beth? Aquieta minha alma. Senhor, aquieta minha alma. Desacelera, minha irmã. Naquele dia, monta a tua rotina. O que é prioridade? Aí você começa a perceber que existe uma dificuldade. A pessoa não consegue. Ela tem que fazer, é a necessidade de fazer. Ela não consegue parar para descansar, ela não consegue parar para ver um filme, ela não consegue parar para ver uma pregação, ela não consegue concentrar, porque há uma aceleração interna. E esse retardo que muitas pessoas também né, entrou depois, as pessoas começaram a se atentar. As pessoas têm dificuldade também da memória, as pessoas começam a errar, começam a ter uma lentidão, porque também tem o outro lado. A pessoa começa a ficar com um retardo, né? A pessoa fica mais lenta, a gente chama de lerda, né? Meio zen total, que você vê que não é calma, que não é paz. A pessoa parece que está num vazio. Você fala: vai, minha filha,
Vamos lá, vamos resolver. Você percebe que a pessoa não consegue corresponder àquilo que está sendo pedido ou solicitado. Então, também tem esse outro lado. Fadiga e perda de energia, inclui também a libido, relacionamento sexual. Então, a pessoa ou extremamente fadigada, né? E a perda de energia inclui, obviamente, a relação sexual não vai bem. Né? Então, não tem vontade, nunca está bem, nunca está motivada, nunca está animada. O ânimo está ligado à nossa alma, né? Então, a pessoa está sempre muito cansada. Então, que cansaço é esse? É óbvio que a gente fala, né? O psicólogo é amigo do médico. A gente sempre pede para dar uma olhada na tireoide, vai dar uma olhada primeiro, antes da gente falar, tá com depressão, vai ver como andam as tuas vitaminas. A mulher, quando chega a uma certa idade, 40, né? Menopausa, enfim, tem toda uma questão hormonal. Os homens também. Entrou essa questão toda da pandemia. Então, assim, não necessariamente, se eu estou fadigada, às vezes está faltando uma B12, está faltando uma vitaminazinha. E aí, você vai no médico, quando começa a regular, você volta ao seu normal. Mas pode não ser por falta de vitamina, e isso tem a ver com uma questão emocional e, de fato, a doença, a depressão. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada. Que aí entra muito dentro da questão da baixa autoestima, né? Aquela questão da autoimagem, como que a pessoa se vê sempre abaixo, sempre diminuída. Uma culpa, irmãs e irmãos, a culpa é um sentimento que é terrível. Por isso que, assim, né? Glória a Deus pelo perdão e pelo sangue, né? Graças a Deus, porque a gente entende que somos justificados nele, né? Ele nos justificou. Creio que Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele entendia esse poder de você se sentir perdoado, né? De você se sentir liberado, ainda que falho, ainda que não merecedor, o reconhecimento desse amor e dessa graça. Então, é um poder curativo. Você saber que você é perdoado. Então, essa culpa é uma culpa que nos aprisiona. E, às vezes, ela tem um motivo. Pessoas que praticaram abortos no passado, né? E aí até hoje não se perdoou. Pessoas que traíram e até hoje carregam essa culpa. Aí tem sentimentos de culpa também inadequado. O inadequado? Não faz sentido. A culpa que ela sente, por exemplo, a gente pega, principalmente agora na pandemia, peguei casos de pessoas que se sentiram culpadas de ter transmitido o vírus e a mãe morreu. Mas nada garantiu que foi a pessoa que passou. Mas só porque ficou... Porque não tem como provar e saber de onde foi. Não tem como. Né? Então, assim, você tem certeza que foi você? Não, mas a culpa foi eu que matei a minha mãe. Foi eu que matei fulano, foi eu que levei esse... Mas você se cuidou, eu me cuidei. Mas a gente pega pessoas que andaram com máscara, pessoas que se cuidaram, as pessoas pegaram. Nem todo mundo que... Teve pessoas que se cuidaram e teve pessoas que pegaram. Né? Então, assim, nem tudo foi por negligência. Amém, gente? Ok? Vocês estão entendendo? Então, essas culpas inadequadas. Por quê? Principalmente no luto. Estou tentando fazer um resumão para a gente não... Porque tem alguns slides, eu acho que não... Vai ficar muito demorado. Mas ali depois vai falar sobre as possíveis causas, é o luto também. Um luto mal elaborado. Então, no luto, a gente também tem aquela fase de culpa. A gente quer buscar um motivo, a gente quer entender o motivo daquela morte. E aí, por muitas das vezes, a gente traz uma culpa para a gente, né? Porque não foi elaborado da maneira correta aquele luto. E aí, por isso que fala de culpas inadequadas. Capacidade diminuída de pensar ou concentrar, já falei. A indecisão. Pensamentos de mortes recorrentes. Então, às vezes, são pensamentos que eles vêm
bem sorrateiramente, como, né, a ideação suicida. Não necessariamente é um plano, ó, tal horário eu vou pegar a faca e eu vou me matar. Não necessariamente é isso, às vezes sim, né, tem esses casos. Mas, muitas das vezes ai, como eu queria hoje não acordar. Como eu queria hoje dormir e não acordar. Como eu queria hoje apagar. Como eu queria hoje entrar num ônibus e esse ônibus aconteceu um acidente, essa bala poderia pegar em mim. Por que não pegou em mim essa bala? Entende? Então, a pessoa não necessariamente tem um plano específico. Mas esse pensamento recorrente de morte, que muitas das vezes a gente não fala, mas, às vezes, essa vontade de fugir daquela realidade. Que realidade, Monique? Às vezes, a realidade não está nem no externo, mas é aquela realidade interna que nem ela compreende, que é aquela angústia sufocante. Ela quer só sair daquela angústia ou de um problema que ela não consegue resolver. Então, a vontade é que ela suma dali e aí o pensamento de morte. Pode passar. Né? E tem as possíveis causas. Criança tem depressão, ansiedade? Sim. Esse sim da Beth mesmo. Sim, tem. Crianças já pensaram, já peguei paciente, criança com querendo se matar, né? Criança fazendo automutilação, de 9 aninhos, de 7 aninhos. Existem casos, registros de criança que já se suicidaram. Então, criança também tem depressão. Todas as manifestações são iguais? Não. Por isso que tem gente que está ali na festa, brincando na igreja, ministrou, pregou, no dia seguinte você soube que se matou. Meu Deus, mas ele brincou, ele contou piada. É silencioso, nem sempre é verbalizado. E a angústia, quando vem, vai matando por dentro. Então, é sério. Então, pega idoso, pega criança, pega adolescente. Todas as faixas podem sofrer com depressão e ansiedade. Causas: solidão. A pessoa se sente extremamente sozinho na vida, né? Às vezes até tem parentes, família, mas não se sente pertencente a um lugar. Talvez você, né, se identifique, que é algo que a gente vê muito em consultório. É da igreja, mas nunca se sente pertencente ao corpo. Meu Deus, mas como? Foi acolhido, mas não sente. Então, é uma solidão que é além. Mas, às vezes, tem solidão aparente. É uma pessoa que perdeu todo mundo, né? Enfim, cresceu sozinho, se desenvolveu sozinho e possíveis causas. Excesso de trabalho, tanto para depressão quanto para ansiedade. Sim. Né? Então, pessoas que não têm pausa. Nós precisamos da pausa. Amém? Isso está cortando aí, corta aqui também para psicóloga. Porque é difícil, né? Dá pausa. Às vezes a gente vai tanto na aceleração do trabalho, ministério, e geralmente é algo que é prazeroso, né? Por que os pastores, ministros, eles também adoecem, fadiga, né? Estafa, porque eles estão ali, quem está ali, os membros, eles não têm muito essa noção. Então, suga demais. Né? Não entende que talvez o pastor naquele dia vai estar com o telefone desligado, sim. Porque ele não precisa estar com o telefone ligado 24 horas sempre, não. Porque ele tem família, ele tem vida, ele tem emocional, ele precisa se cuidar. Então, essa exigência que a gente transfere para pastor, para ministro, para marido, não respeitando as pausas que o outro precisa dar, é altamente adoecedor. Porque isso também mata. Então, excesso de trabalho, ainda que seja prazeroso, ainda que seja, mata, porque precisamos pausar. O próprio Deus descansou, não é isso? Ele fez 7 dias, né? Uma coisa de cada vez. Cada dia a gente quer fazer tudo em um dia. Nem Deus fez tudo em um dia, minha irmã. Né? Então, assim, um dia de cada vez, descansa. Não vai faltar a excelência, está aí a criação. Não foi tudo criado de uma vez. Ele tinha poder para criar tudo de uma vez, mas ele quis passar um princípio para mim e para você.
Dê pausas, respeite o teu corpo, vai comer uma coisa gostosa, vai olhar para a praia, vai fazer uma atividade, vai curtir a vida que Deus te deu. A gente não nasceu só para trabalho, a gente também não nasceu só para ministério, porque o ministério é tua vida, é a tua casa. Então, a gente não precisa estar aqui o tempo todo. Te choquei? Mas a minha intenção é chocar. Porque, glória a Deus que Deus tem me dado a oportunidade de ir às igrejas, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Porque nós, como cristãos, nos sentimos culpados, a gente quer atender tudo. Mas Deus não levantou só você. Deus também levantou o irmão do lado, amém? E o dia que ele faz, você descansa. E o dia que você faz, ele descansa. A gente entra numa escala. Senão a gente acomoda e a gente não dá tempo para nos cuidar, amém? Para a gente dar atenção para a gente mesmo. Então, Deus quer que você aprenda a administrar o teu tempo. Amém? Deus quer que você aprenda a dar pausas. Quando a gente vê lá aquela parábola, né, da figueira, quando Jesus chega e Jesus amaldiçoa a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Eu já ouvi muitas pregações, né, dizendo que a gente precisa frutificar o tempo todo. Só que assim, irmãos, nem sempre o fruto vai ser aparente. O problema de Jesus não era que a figueira não frutificou. O problema de Jesus ali era a aparência. Quando Jesus chega diante da figueira, a figueira estava com uma aparência que estava com fruto. Jesus sofreu, porque não era época. Jesus chegou, e aí quando ele chega, ele esperava fruto. Por quê? Porque estava com uma aparência, estava com folhas. E aí ele amaldiçoa, não porque não tinha fruto em si, mas porque havia uma aparência mentirosa. E ele estava trazendo essa reflexão para os seus discípulos e para o povo ali, né? De que não, vai ter tempo, o fato de você não estar produzindo naquele momento, algo está crescendo por dentro. Eu tinha um desenho aqui de um paciente, pena que não está mais aqui, de uma criança, que eu guardei, hoje não é nem mais minha paciente, porque eu já dei alta, mas eu carregava na minha Bíblia porque eu achei aquilo altamente profético. Ah, ó, tá aqui. Ele botou o seguinte: a árvore tem flor, mas está nascendo, por isso não dá para ver. Falei, Jesus, tu usa criança, tu usa consultório, tu usa consulta. Nem sempre dá para ver. Então, quem está ligado à aparência somos nós. Às vezes está seca, mas está passando por um renovo interno. É aquela estação daquela árvore. Então, aprenda a respeitar a estação, porque raízes de depressão e de ansiedade está dentro das pessoas que muitas das vezes não respeitam. Excesso de trabalho, excesso, que a gente tem que estar sempre produzindo. Não, a gente não tem que produzir o tempo todo, porque é o tempo da poda, o tempo da parada, o tempo do descanso. Amém? Amém, gente? Vamos lá. Tensão financeira, então desemprego, também causas financeiras, né? Traumas e abusos. Então, abuso sexual, abuso num trabalho, né? Abuso de autoridade, a gente vê muito isso acontecer, né? Traumas que não foram, acidentes que a pessoa presenciou e aquilo dali veio registrado como pânico, como medo, mesmo ela não sendo envolvida, mas ela presenciou e aquilo foi registrado emocionalmente, né, na memória, em algum momento aquilo dali manifesta. Uso abusivo de álcool ou outras drogas. Então, às vezes, a pessoa já até não usa mais, mas ficou um efeito.
E, às vezes, o efeito, a gente já pegou também casos assim, problemas de relacionamentos, tem também causas ali histórico-familiar, né, que eu pulei, genético. Então, a depressão, ela também pode ser genética, a ansiedade também pode ser genética? Pode. Então, a gente sempre pergunta, quem da tua família teve depressão? Alguém da tua família teve depressão, teve ansiedade? Tem algum relato de suicídio na tua família? Né? Pessoas tomam remédio na sua família, né? Até a causa do TDAH, a gente vê também que tem questões genéticas, que está ligado com a ansiedade. TDAH é transtorno, né, de déficit de atenção. Então, tem questões genéticas também, né? E que a gente precisa estar atento aí. O luto que eu falei, problemas de saúde. Então, assim, eu atendo também pacientes oncológicos. Então, a gente vê que esse processo de quimioterapia, né, lidar com a morte de frente, isso também traz a depressão, né? É um processo muito doloroso. Então, esse enfrentamento também pode ser uma causa e precisa ser dada atenção. Porque se aquilo dali não for tratado, a pessoa pode até ficar curada. A gente tem casos assim também. Ué, mas a pessoa ficou curada. A pessoa já está bem, não tem mais tumor, a pessoa está bem, já passou até 5 anos, que é o tempo que eles dão, né? 5, 6 anos, o tratamento concluiu, fechou, a pessoa, Deus curou, né? Enfim. Mas a pessoa ficou depressiva. Aquele momento foi tão traumático, o medo de morrer, né? As sessões da quimioterapia que são muito terríveis, ficou ali registrado, mesmo curado, a pessoa pode desenvolver também a depressão, a ansiedade também, né? Porque quis tanto que terminasse, quis tanto que concluísse, e aquilo dali foi ficando registrado. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Amém? Então, é para vocês entenderem que existem causas. E essas causas, não necessariamente, você vai descobrir num dia. Né? Então, é importante que a gente busque as raízes e cure aquilo dali. Eu falo o seguinte, a gente não trata do sintoma. É claro que quando o paciente chega com a depressão lá no consultório, naquele momento a gente vê que está afetando a qualidade de vida, a gente encaminha para um psiquiatra, porque a pessoa não está conseguindo pegar um ônibus, a pessoa não está dormindo e aquilo dali piora. Então, está tão terrível que a gente, até porque o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele nos alerta, se você identifica que a pessoa precisa de medicação, não fica esperando. Por quê? Porque a pessoa pode surtar. A pessoa pode desencadear em comorbidades, né? Pode dar outros problemas. Então, às vezes, é importante entrar com o SOS, né? E aí, em muitos casos, é só com a psicoterapia mesmo, né? Ou ali com acompanhamento, ou um tempo de oração, enfim. Como Deus direcionar e como você entender. O que você não pode é ser resistente ao tratamento, amém? Você precisa estar aberto para aquilo que Deus vai direcionar, tanto para você quanto para um familiar. Porque Deus, ele cura também por caminhos. Ele usa pessoas, amém? Pode passar. Então, tratamento, né? Falei, então tem casos leves, medicamentos para casos graves. O que seria o caso grave, Monique? A pessoa não pode ficar sozinha. Isso já é um caso grave. A pessoa não está dormindo. Tem gente que não dorme. Não prega os olhos. Ele precisa. Orei. E dormiu? Não dormi. Então, precisa de uma medicação. Não fique com medo. Tá bom, gente? Não fique com medo. Você não vai ficar dependente. Também não estou te estimulando a tomar remédio. Você precisa ser avaliado por um profissional. Por quê? Porque ficar sem dormir gera um outro problema. Outros problemas. Então, não estou falando de uma noite, eu estou falando de noites seguidas. E aquilo dali vai gerar... É a mesma coisa pessoas que estão tendo crise de ansiedade. Né?
Crises assim constante, peito apertado que vai correndo para o médico achando que está infartando. Chega lá, não tem nada no coração. A sensação é de morte, isso é um ataque de pânico. É crise de ansiedade, apontada é real, ela sente no físico. Zumbido no ouvido, igual labirintite. Tontura, dormência nos braços, calafrio constante, enjoo, gastrite, dores, diarreia, sem causa física. Foi no médico, não tem, é uma crise de pânico. Você está desencadeando, e aí existem 6 sintomas que a gente já traz o diagnóstico de que é o pânico. Não é nem só uma crise de ansiedade, já entrou no pânico. Que é pior. Então, a pessoa fica com o lado dormente, a pessoa anda, parece que está andando em cima de bolhas, cabeça oca, como se tivesse vazio, insônia, coração acelerado, que parece que vai palpitar sem motivo algum, é como se alguma coisa fosse me acontecer naquele momento, um medo excessivo. Essa pessoa, naquele momento, não consegue trabalhar, não consegue encarar as pessoas, chega perto da pessoa, sente tontura, tem que afastar. Então, não é demônio. Botou a mão na cabeça, orou, não passou, não é espiritual. A gente também ora. Existem casos que são espirituais? Existem. Existem maldições, né? Como a gente está aqui na igreja, eu posso falar. Existem maldições hereditárias? Existe. Causas espirituais que tem que ser quebrado, orado, com jejum e oração? Sim, mas isso precisa ser discernido. Amém? Porque se não for discernido, você fica só numa espera e você vai adoecendo mais. Daqui a pouco você está desviando da fé porque Deus não te cura. E você começa a acreditar que Deus não te cura, então o problema é com você, é você que não tem fé, porque Deus está curando do lado e não está te curando, e aí acabou, você não crê, aí já afeta a tua fé. Então entenda, cada um tem um processo. Lembra do cego, do toque? No primeiro toque, ele não foi curado. Tiveram cegos que foram curados no primeiro toque, vai, levanta, anda, paralítico, mas aquela passagem me pega. Eu falei, vou usar isso nas palestras. De que existem processos de curas que são processuais. Primeiro toque, ainda vejo o homem como árvores. Lembra dessa passagem? E aí o segundo toque, vê nitidamente. Às vezes precisa de um terceiro, e era o próprio Jesus tocando. Por quê? Tem um propósito. Às vezes a pessoa não de primeira, mas ela precisa entrar no propósito, porque o teu tempo não é o tempo correto. E aí, muitas das vezes, a pessoa precisa entrar em alguns processos, isso a gente fala muito em terapia. Por quê? A pessoa precisa se tornar uma pessoa mais humana, ser mais empática, porque só quem passou por crise de ansiedade sabe o que é. E ela vai conseguir entender o outro. Só quem teve uma perda, uma dificuldade de elaborar um luto, sabe o que é. Então, ela vai conseguir olhar para o outro com mais humanidade. Ela vai parar de ser rígida, cobradora. Ou rígido, cobrador. Entende? Então, a gente precisa crer, né? E agora, como cristão, digo para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente precisa confiar no processo, amém? Deus está trabalhando que você, muitas das vezes, não é tudo no teu tempo, às vezes é gradual. Às vezes você é uma pessoa independente, aí Deus te coloca para precisar de alguém. Você já está sendo tratada nisso. Entende? Então, quando a gente começa a avaliar a nossa vida, a gente vê que sim, a questão foi depressão, a questão foi ansiedade, foi. Ali foi uma questão, mas quando você entra num processo, outras áreas estão sendo trabalhadas na sua vida. Amém, gente? A gente é trabalhado como humano, é trabalhado na nossa fé, é trabalhado enquanto a percepção da vida, o que é a vida, quem é aquele que caminha do meu lado. Então, a nossa visão é ampliada.
E você começa a se conhecer melhor. Você começa a perceber que você não é super-homem, nem deve ser. Deus nunca te exigiu isso. E aí você começa a entrar em contato com você mesma. Então tá ali, nenhum tratamento isolado é superior para melhoras dos sintomas, né? Então é importante a aceitação do tratamento e muitas das vezes a combinação de psicoterapia e medicação. Às vezes é só psicoterapia, às vezes, né? Enfim, ali vai ser definido como oração. A gente vai entender que Deus vai direcionando todas as coisas, amém? Porque para cada um Deus trata de uma maneira, ok? O que a gente precisa, outra coisa, atendo pastores, atendo pessoas cristãs, atendo de todas as religiões, né? Mas o que a gente percebe? Outra coisa que eu também preciso dizer para você. As pessoas mais difíceis de serem tratadas são os cristãos. Porque não querem aceitar que está doente. Não querem aceitar. Então, é complicado. E aí, primeiro, tanto que numa crise de ansiedade tem a técnica que chama acalme-se. E aí, a primeira instrução dessa técnica que a gente ensina para o paciente é: aceite. Diga assim, aceitação. Não quer dizer que eu estou aprovando, que ok, Deus, eu recebo isso sobre a minha vida. Não é isso. Mas a aceitação é compreender que aquilo dali está acontecendo. Eu não vou lutar, eu vou caminhar segundo o processo. Que a cura vai vir a partir daí. Porque se eu não aceito, eu não acolho o tratamento. Se eu não aceito, eu fico lutando com o sintoma e cientificamente já é provado. Quanto mais você luta contra o sintoma, mais você piora. Porque vai produzindo mais ainda hormônios de estresse e a crise de ansiedade não passa. Então, a técnica do acalme-se, quando a gente instrui o paciente que chega de emergência, a gente ensina para ele, olha, você precisa naquele momento se acalmar. É aceitar que aquilo dali é uma crise. Você não está tendo infarto, você não vai morrer. Você vai passar, mas você precisa primeiro acalmar. Porque o povo quer sair desesperado, ir para o médico, para o hospital. Por que vai várias vezes? Porque ainda não entendeu, é tão físico, é tão terrível, que ainda não entendeu que aquilo dali é emocional. É difícil de entender. De fato, é muito difícil. Mas a gente precisa, enfim, né, acolher o tratamento. Aí tem ali alguns medicamentos, mas, enfim, só para conhecimento, que a gente trata o antidepressivo, né, a depressão com antidepressivo, ansiolíticos, né, ansiedade, aí tem ali alguns, obviamente, que precisa de receita. Isso que está ali não é para você ir na farmácia comprar, até porque você não vai conseguir. Então, é só para você ter uma noção dos que são usados, né? Escitalopram, fluoxetina, que a galera conhece mais, que é mais levinho, para crises, enfim, a sertralina. Pode passar, meu querido. Ansiedade versus medo. Ansiedade, né, é a antecipação da ameaça futura. A pessoa que está numa crise de ansiedade, que também é uma doença, a gente não está falando de uma ansiedade normal, né, irmã Beth? Ela falou assim, a gente estava ansioso, uma ansiedade boa. A espera da palestra, a espera de um resultado de uma prova. Só é uma sensação, naquele momento você fica mais aceleradinho, está dentro da normalidade. Mas quando é uma ansiedade, que você já começa a ter pensamentos catastróficos, o que é isso? Você só pensa em tragédia. Meu Deus, fulano ainda não chegou. Meu Deus do céu, escutei um barulho de ambulância. Escutei um barulho. Quando escuta um barulho de ambulância, já pensa logo no filho que está na rua, que pode ter morrido. Pessoas que visualizam a própria morte, visualizam não porque querem, porque tem medo, tem muito medo, né? Medo de adoecer, medo de uma doença, acha que está doente, fica pesquisando, vasculhando, vai para o doutor Google, e aí sentiu uma dor no pé, vai para o Google. O que é isso? E a pessoa vai só se enchendo de pensamentos terríveis.
Onde você tirou isso, meu Deus do céu, né? Pessoa, meu Deus, como que você pensou isso? A pessoa que está sempre sob ameaça, ela sempre tem a sensação de alguma coisa terrível vai acontecer. Então, a pessoa em crise de ansiedade é isso, é pânico, é medo. E aí vem nessa forma, né, dos sintomas no corpo que eu falei para você. O medo é uma resposta emocional à ameaça real ou percebida. Então, assim, medo também é normal? É. Porque é uma resposta que a gente precisa dar, né? Que a gente precisa ter uma adrenalina naquela hora para correr. Claro que não é em qualquer situação, né? Que senão você, de fato, está correndo mais risco quando você corre. Mas alguma situação que um lugar que está mais escuro, aquela adrenalinazinha que te faz passar mais rápido. Entende? Tá tendo ali aquele medo que é natural. Mas aquele medo que você percebe, né? Que para você é real, obviamente, como se você tivesse sempre à espera, vai acontecer algo. Tem pessoas que viajam e elas já acreditam que alguma coisa vai acontecer. Ela tem a sensação de que ela vai receber a notícia onde ela estiver. Então, pensamentos negativos, lembra? Pensamentos negativos, pessoas altamente murmuradoras, que reclamam o tempo todo. Cientificamente, é bom até para a gente falar sobre isso, né? Que a reclamação, ela gera, né, as sinapses no cérebro, né, tem um momento que faz uma fenda e o teu cérebro reconhece que você gosta de reclamar. Aí, quando ele reconhece que você gosta de reclamar, isso é estudo. Sabe o que acontece? Você estabelece um hábito. E você passa a ser uma pessoa reclamadora, murmuradora, sem perceber. Tóxica. E gera todo um estresse no ambiente. E isso também gera estresse, problemas físicos, muita fadiga. Então, a reclamação, pessoas que não conseguem ser gratas nos detalhes. Mas isso também é exercício. Né? Coisas ruins acontecem, mas também acontecem coisas boas. Mas a gente olha sempre para o medo, é sempre algo que vai acontecer negativo ou que está acontecendo. E aquilo dali vai gerando problemas no nosso corpo, no nosso emocional. E aí nos leva a uma necessidade, como diz ali, de luta e fuga. O nosso corpo entende e a gente fica altamente cansado e exausto. Pode passar, por favor. Isso. Ali, vou dizer, já disse, né, sobre os sintomas no corpo, né? Cansaço, irritabilidade, as pessoas altamente irritadas, intolerantes, pessoas que dizem assim, meu Deus, não estou aguentando nem comigo. Tensão muscular, perturbação no sono. Está vendo como é bem parecido com a questão da depressão? Elas caminham bem juntas, né? Então, geralmente, o depressivo tem ansiedade e vice-versa. Então, a sudorese, muito suor, dificuldade de concentração, teve falhas, muitas falhas na memória, sensação de que os nervos estão à flor da pele e ela vai explodir, bola na garganta, como se ela fosse explodir de fato. Até respiração ofegante, falta de ar. Se você botar um oxímetro, está tudo normal, mas ela, de fato, tem a sensação de que ela está morrendo com falta de ar. Pode passar. Aí tem ali os transtornos, né? Dentro da ansiedade que a gente chama de comorbidade. Então, as pessoas com ansiedade, elas podem desenvolver ali o transtorno de ansiedade social, que a gente chama de fobia social. As pessoas têm dificuldade em estar entre pessoas, né? Tem agorafobia. Já ouviu falar em agorafobia? Pessoas que têm de todo lugar que traz para ela um sufocamento. É como se aquele lugar trouxesse para ela um constrangimento, mesmo com muitas pessoas, ela se sente
Pessoas que precisam descer do ônibus, por exemplo, né? Isso é agorafobia. Tá no meio do povo, no meio do shopping, muita gente, aquela sensação do pânico, ela precisa sair dali, ela precisa sair do local. Isso é agorafobia, né? Que é ansiedade, mas já está na comorbidade. Por isso a importância de você identificar e trabalhar e tratar, para que você não desenvolva outras questões. Transtorno depressivo, né, gente? As comorbidades é isso aí. Bipolar, transtorno de conduta, que são pessoas agressivas, né? Transtorno de oposição desafiante, que a gente chama do TOD. Alguém já ouviu falar no TOD? Crianças desenvolvem muito isso. Crianças que andam muito na pontinha do pé, nem sempre é autismo. Mas a criança desafiadora, agressiva, isso também vem da ansiedade, muitas das vezes já é uma comorbidade, né? Estresse pós-traumático, pessoas que após um trauma, né, após uma perda de um neném, enfim, os traumas, né, que ocorrem na vida, no dia a dia, e aí a pessoa desenvolveu esse transtorno de estresse, que é a ansiedade também, né? Obsessivo-compulsivo, toque. Gente, as pessoas que têm toque, elas sofrem demais. É muito triste. As pessoas não conseguem, é uma compulsão. Elas precisam, mania de organizar, que não é só uma mania, mas é uma compulsão. Ela fica olhando para aquela situação, precisando alinhar as coisas, organizar, limpar. Umas têm lavando a mão, muita mão, toda hora lava a mão. Ou então, horas no banho, sensação de que ela ainda não fez o completo. Sempre a sensação de que faltou algo. Volta para conferir a porta 1000 vezes. Né? 1000 vezes. Sacode a chave, quebra a porta. Mas ainda continua com a sensação de que ou a casa vai pegar fogo. É isso. Transtorno compulsivo, né? Óbvio que a gente tem técnicas para trabalhar isso, são exercícios, né? Que a gente fala que é o comportamental. A pessoa identificou que tem, então ela vai entrar num tratamento medicamentoso, óbvio, precisa, mas também ali o comportamental, que ela precisa aprender como lidar com aquilo, né? Mas tem cura, tem como trabalhar isso, amém? Pode passar, vou finalizar por cada hora. As causas, né, que ali eu fiz separação da ansiedade, mas você vai ver que é bem semelhante, né? Traumas intensos, conflitos afetivos, profissionais, pessoas que sofreram muita pressão no trabalho também desenvolvem ansiedade, acompanhada de outras doenças psiquiátricas como depressão, psicose. Pessoas com psicoses, elas montam um cenário. Pessoa psicótica, ela acredita, por exemplo, que ela está sendo perseguida. Isso é uma psicose, né? Tem gente atrás da porta, tem gente, ela acredita naquilo. Já começou a desenvolver uma psicose, né? A neurose também, ela só sente, mas a psicose é pior. Associada a doenças cardiovasculares ou respiratórias. Então, problemas também do coração, de respiração também causam ansiedade. Porque entra no medo, né? Medo de morte, medo que vai passar mal, medo de dormir, não vai acordar, pode infartar. Então, é um medo constante, vigilância constante, e isso é uma causa de um transtorno de ansiedade. E o uso de alguns medicamentos, anfetaminas, né? Por exemplo, tem pessoas que usam Rivotril. Gente, não faça isso. Rivotril é altamente viciante quando ele não é indicado, orientado. Tem pessoas que andam com aquilo na bolsa, sentiu uma aceleração, gotinha. Só que o Rivotril, se ele não for orientado e de fato for necessário, aí sim vicia, gera depressão, gera ansiedade, porque o Rivotril ele mascara os sintomas. Ele mascara. Então, uma medicação que não está sendo para tratamento, mascara. Ok? Então, é importante que a gente busque. Pode passar. Tem os tratamentos, né? O tratamento. Pode passar, meu irmão. Que ali, olha, mudança de hábito.
É claro que, em primeiro lugar, ali, né, está escrito mais para frente, mas a gente busca o Senhor, amém? Oramos, adoramos aqui, cremos que Ele é a cura. Então, a nossa prática de oração e a própria ciência já reconheceu, somos biopsicossocial, espiritual, então foi acrescentado. Então, a fé, ela é poderosa. Então, primeiro de tudo, Deus, né, a sua fé, a sua disciplina espiritual, a leitura da palavra, né, e agora mudança de hábitos, vai melhorar a tua qualidade de vida e auxilia na diminuição dos sintomas e do tratamento, né, praticar exercício. Vira para tua irmã e para teu irmão e diga assim, saia da preguiça. Às vezes não é preguiça, mas às vezes é a fadiga, já é a própria doença. E a pessoa só falar, não, você já tem que entender que aquilo dali já é o reflexo, vai para o Pilates. Gente, inclusive, eu quero falar sobre o Pilates. O Pilates, tem até uma professora ali, né? Levanta a mão, Mari. Fica com vergonha, não. Porque o que acontece? Eu já tive paciente, estou ganhando nada por isso, né, gente? Então, eu estou dizendo porque eu vejo na clínica a importância. Então, assim, pacientes que... Porque o Pilates trabalha com concentração, ela poderia falar, claro, muito melhor, mas tiveram muita resposta com a questão da ansiedade. Então, assim, o Pilates ajudou demais alguns pacientes que eu tenho, hidroginástica também. Então, pratique exercícios, caminhada, se socializar, né? Então, não fique sozinho. Precisamos estar com pessoas, amém? Gente, Deus ordena a vida onde? Na comunhão. Então, nós não nascemos para caminhar sozinhos. Né? Então, assim, precisamos de pessoas, amém? Não dependemos, mas precisamos. Então, marcando, quantas vezes você marca na semana para tomar um café com uma amiga? Para papear, jogar a conversa fora, sim. Falar do dia, da noite, conversar, abrir o coração, vai no shopping, bota sua máscara, agora já estamos podendo sair com cuidado. Estou estimulando ninguém a não se cuidar, né? Mas precisamos sair, vai na casa de alguém, né? Não aglomere, mas uma amiga, bonitinho, se cuidando. Não caminhe sozinho, isso também é muito importante para nós combatermos tanto na prevenção quanto para o tratamento, né? Alimente-se de maneira mais saudável. Então, assim, a sua alimentação também precisa ser rica em proteína, né? Então, assim... Ame mais a si e ao próximo. Então, trabalhar a autoestima, saber quem você é, o trabalho do autoconhecimento. A terapia, ela nos proporciona também muito isso. Leituras, né, que vão trazendo para a gente a leitura de quem nós somos e como somos, né? E, às vezes, a ajuda de alguém faz que a gente perceba isso. Relaxe, reinvente-se. Né? O que é reinvente-se? Às vezes, você está numa situação e precisa criar algo novo. Né? Ai, meu Deus, eu nasci nisso, vou morrer nisso. Às vezes você pode inventar algo novo. Não está gostando mais de alguma coisa? Vai buscar, vai criar. Vai ver em qual outra profissão talvez você se encaixa. Tem gente que se acomoda e pega aquilo dali. Não, eu vou morrer aqui, eu nasci para ser isso, já estou aqui. Na verdade, aquilo piora. Então, assim, não estou dizendo que você tem que abandonar o teu trabalho, não é isso. Mas o reinventar busca se conhecer, né? Saber outros prazeres que você tem, né? Então, assim, isso é importante para que a gente trabalhe, né? Além do próprio relaxamento, que eu falei, sair, passear, descansar. Pode passar. Pode passar. Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Então, você não é só corpo. Você não é só espírito. Você não é só alma. Nós somos um ser integral.
né? E todas essas áreas, quando a gente fala de prevenção e tratamento, a própria Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, ela fala sobre a importância de conservarmos, olha isso, espírito, alma e corpo. Então, é o equilíbrio das áreas. Então, eu não cuido só do meu corpo, mas eu cuido da minha alma. A minha alma são as minhas emoções. Eu preciso olhar para dentro de mim, pode ir passando, meu irmão, e ver se existe alguma pendência. Então, para eu ser curado, eu preciso sair da negação. Diga assim para tua irmã, com o dedo de profeta, saia da negação. Reconheça o problema. Admite que precisa de ajuda. Busque ajuda de família, amizade, assistência médica. Busque ajuda, ore. Senhor, me mostra as conexões. Para onde o Senhor vai me levar, avaliar sua vida. Passar limpo o passado e projetar o futuro. Você pode dar um glória a Deus? Então, diga assim, a autoavaliação. Eu preciso ver o que está pendente na minha vida. Tem alguém que eu não estou falando. Tem alguém que eu preciso perdoar. Tem um abuso que me ocorreu lá atrás e eu ainda não trabalhei isso dentro de mim. Tem uma perda que eu sofri e ainda não liberei o perdão, ou então não elaborei aquele luto, um emprego que me tiraram, me roubaram, eu preciso ressignificar isso. O que é ressignificar, irmãs? É dar sentido. Toda dor na nossa vida tem um propósito. Então, ressignificar é achar sentido em meio à dor. Aquela dor, ela tem um propósito. Nada aconteceu na tua vida por acaso. Então, avaliar a minha vida é olhar para o passado, sim. Não para remoer, mas para tratar. Amém? Para tratar. Então, se tem pendências, a gente precisa muitas das vezes visitar o passado. Não é voltar à velha criatura, não é isso. Mas são questões que ficaram registradas na nossa alma. Quanta gente com problema de falta de perdão. Quanta gente que se relaciona bem na igreja, mas não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho, tem problema de encarar, de sentar para conversar e promover a cura. Me perdoa. Errei com você, vamos alinhar a nossa linguagem. E muitas das vezes a gente vai chorar depois que morre. Mas a Bíblia diz, enquanto vida. Dá honra a quem tem honra enquanto vida. Porque depois que morre, meu irmão, acabou. Aí sim entra uma culpa, entra uma depressão, e aí coisas que poderiam ser resolvidas em vida não foram resolvidas. Isso gera um problema. Então a gente precisa, nada vai mudar se você não mudar. Para de olhar para o outro e exigir do outro. Busque em você a mudança. Busque em Deus a mudança. Busque em Deus a cura. Busque em Deus olhar para a sua própria vida e realinhar as suas questões internas. Então, a gente muda hábitos, comportamentos. Pode passar, meu irmão. Nos livrando de culpas, remorsos, vergonhas, mágoas, amarguras, ressentimento. Tudo isso é terrível. Ódio que prejudica os relacionamentos. Pode acreditar. Eu hoje, no consultório, né, lá clínico, atendo pessoas, muitas pessoas, e a gente vê que é isso, problemas nos relacionamentos, problemas do passado que não foram resolvidos, está muito dentro disso. Traumas, né, problemas com a autoestima, enfim. Então, perdoar para ser perdoado. Amém? Diga assim, perdoar é uma escolha. É uma escolha. É um mandamento? É. Mas nós que escolhemos. Deus não vai te obrigar a perdoar. Quando eu escolho perdoar e escolho resolver as minhas questões, a partir daí eu rompo em cura. Amém? E aí a gente preenche o vazio existencial, a falta de sentido na vida, estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus. Então não tem como, né? Salmo 73, 26... Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus será a minha força. Então, relacionamento com Deus, diga assim, é prioridade.
Sem Ele nós não estaríamos aqui. Ele quem conduz os médicos, Ele quem conduz tudo, Ele que faz com que a gente consiga e nos capacita a caminhar para essa cura. Você pode ficar de pé? A gente vai finalizar por causa da hora. Oi, minha querida. E meu amor, eu não estou te ouvindo. Clonazepam e Rivotril. Tá? É o mesmo. Nada, meu amor. Então, viva um dia de cada vez. Vira para tua irmã e diga assim, teu irmão. Viva um dia de cada vez. Ah lá, que palavra. Gente, a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Olha Mateus 6:25. Não se preocupem com o amanhã. Não é isso? Basta cada dia o seu próprio mal, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, aleluia, porque ele tem cuidado de nós, Deus está cuidando de você, ele está cuidando da tua casa, da tua família, da tua vida, e ele quer curar você, amém? Mas reconheça e se permita isso, né? Eu queria que você nessa hora, queria que a gente cantasse aquele louvor da cura, que a irmã cantou, creio que tu és a cura, não. É esse, né? Me escuta quando clamo. Isso. E eu queria, irmã Beth... o irmão tá bonitinho, né? Serenidade para aceitar o que não se pode mudar. Pode passar, que aí os irmãos... Isso, aí tem uma oração para nós aceitarmos aquilo que não posso mudar. Coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como Jesus fez, mas no sentido não do aceitar e se acomodar, mas entendendo, irmãos, que nós estamos aqui, né? Então, assim, confie que o Senhor fará tudo dar certo. Se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser. Tira esse razoavelmente, porque isso está errado. Não foi eu que fiz isso. Feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Porque eu não acredito razoavelmente, não. Está errado. Vou até cancelar esse slide. Ele tem vida abundante para nós, amém? Temos o mundo razoavelmente, a colega que fez, é porque mundo tereis aflições, né? Tem de bom ano. Então, razoavelmente no sentido das aflições, mas mesmo em meio às aflições nós temos paz. Amém? Porque independente da guerra, ele nos dá abundância de alegria, né? Ele nos traz alegria, ele nos traz paz. A paz que excede a todo entendimento. Então é necessário que a gente siga em frente, amém? Amém? Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Me escuta quando eu clamo. Você que está aqui, tem passado por essas questões da ansiedade, da depressão. Me levas pelo fogo. Gente, esse louvor é profundo demais. Curando todo. Feche os teus olhos e sinta na sua alma. Confio. Porque é isso, é a confiança que vai te levar à cura. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: creio que tu és a cura. Creio que oh, Jesus. tu és a cura. Ele é a cura, ele é a tua cura. Ele vai trazer a luz. Ele vai trazer a paz que excede a todo entendimento. Ele vai revelar qual a raiz. Qual a raiz? Ele te leva ao passado para que as tuas questões sejam resolvidas. Eu queria te convidar para vir aqui na frente, você que precisa de cura. Você que precisa apresentar questões emocionais diante do Senhor. Você que entendeu que você sofreu algo lá atrás e isso ainda te aprisiona no teu presente. Você que tem problemas como ansiedade, sai do teu lugar e vem aqui na frente.
Você que tem questões com depressão, que não sente prazer na vida, Jesus quer renovar a tua alegria. Você que teve problemas com abuso sexual, com abandono, com perda, passou por doenças crônicas, perdas na família e ainda não elaborou. Deixa o Espírito Santo conduzir você ao altar. Oh, Senhor, clamamos pela tua cura, Senhor. Isso, chora diante dele, apresenta teu coração. Ele não te condena. Ele estava em todos os momentos da tua vida. Ele estava com você quando você foi abandonada. Ele estava com você na tua infância, quando você foi traumatizado com a saída do teu pai de casa. Ele estava com você nas brigas constantes do teu lar. Senhor, flui a tua cura nesse lugar. Não há depressão, não há ansiedade que não se renda ao teu poder. Ele segura na tua mão e ele te diz: não temas, não temas. Ele traz o diagnóstico, ele traz a cura, ele traz a clareza, ele traz o sustento, ele traz o equilíbrio. Aonde que ocorreu a ferida na tua alma, que desencadeou a depressão, que desencadeou a ansiedade, Jesus está pegando você pela mão e está levando lá. Está levando lá desde quando você começou. Ele não te fez assim, ele não te gerou assim. Todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ele te sonda, ele te conhece. Ele te pega pela mão, ele te acolhe. Você que não teve um pai presente, ele te pega no colo. Você que foi abortado, tentativa de aborto, você não é um acidente, você é projeto de Deus. Você não é um acidente, você é filho. Você é filha amada. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Deus tem um futuro de paz e de esperança para você. Receba a tua cura. Receba a tua cura. Receba a cura no teu ventre. Receba a cura na tua mente. Receba a cura na tua memória. Receba a cura nas tuas emoções. Toda síndrome da infância desprotegida. Você que se sente abandonada, papai não te abandona. Ele diz: eu sou o teu Abba, eu sou o teu pai. Pode sonhar, pode projetar. Pode projetar, pode acreditar. Ele diz: antes que você viesse, eu já te conhecia. Antes que uma palavra chegue à tua língua, eu já conheço toda. Coloca a tua dor para fora. Coloca aquilo que te prende. Só Deus sabe como foi a tua infância, a tua adolescência. Coloca para Ele, rasga a tua vida e diz: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero ressignificar. Eu quero que o Senhor traga sentido. Aquieta minha alma. Tu és o sentido. Tu és o sentido. Tu és o propósito. Senhor, traga o céu para a terra. Traga o céu para a terra aqui nesse lugar. Traga o céu para a terra nesse lugar, Pai. Traga o céu para a terra nesse lugar. Equilibra a mente. Equilibra a mente. Equilibra a mente. Nós ordenamos que todo espírito de loucura se aparte. Toda maldição hereditária na genética
política seja cancelada. Recebemos o perdão de Deus na nossa descendência. Recebemos o sangue do Cordeiro aplicado na nossa descendência. Eu preciso acreditar. Clamamos pelo sangue do Cordeiro. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as dores. Ele levou sobre si, Jesus, nós cremos. Nos conduz a esse lugar de descanso. Papai está dizendo, eu estou dando descanso à tua alma. Chega de pensar em morte. Tem muita vida para você. Começa a colocar para fora, Senhor. Traga o desejo de viver. O passado, ele não veio para te matar. O passado te tornou mais experiente. Você vai curar muitas outras pessoas. Aquilo que você viveu, Deus vai usar como cura. O abuso que você sofreu na infância, papai vai usar. Você vai ressignificar esse processo. Não te matou, te faz viver em Deus. Reconheça o livramento que Ele te deu em cada etapa da tua vida. Que flua a gratidão do teu coração. Já não cabem mais em Meu Deus, que coisa linda, Jesus. O céu está de bronze. Te amamos, Jesus. Parece que Somos a tua igreja, quando Senhor. o vento está revolto. Somos a tua noiva. Somos filhos. Não vai. Temos um pai, temos uma Mas horas identidade. relógio Olha a se dor do nosso demoram a coração, passar. Abba. Muitas vezes os seus planos não Rasgamos o nosso coração nessa noite, porque temos um colo. Talvez lá na tua infância você não teve um colo, mas Jesus está dizendo, eu sou teu colo. Eu sou tua provisão. Eu sou tua cura. Eu sou teu alívio. Eu sou teu refrigério. Coloca os teus olhos no Senhor. Deixa Ele te conduzir nessa noite. Saia da negação, meu irmão. Saia da negação. Você é humano. E busque essa ajuda. Deus hoje está abrindo ajuda, a conexão do céu para você. Você vai caminhar em Quando paz. você sente medo, Receba o abraço de Jesus. E Receba o é bom que consolo você saiba que nesse o luto mal ciclo elaborado. da tua dor também nunca Perdoe se quem você esqueça precisa perdoar hoje. que o mal Você precisa possa perdoar acalmar. quem? Eu Você sei precisa o tempo perdoar? certo da vitória Papai está te chegar. perguntando, Ele sabe. Esse Você precisa tempo perdoar é necessário A tua alma está pra presa te aonde? amadurecer. Deus está colocando essa pessoa, a imagem, diante de você. Libera perdão. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Tira a dureza do meu coração. Tira o ego, tira o egoísmo, tira o orgulho. Eu perdoo e eu quero também, ó Deus, pedir perdão. Libera perdão. Libera perdão. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Libera. Libera o passado. Deixa o passado. O que eu tenho Olha pra frente. é bem maior. Sim, Jesus, o que tu tens é bem maior. Pois só eu sei do amanhã. Ah, Senhor, o teu abraço é Então curativo. recebe um abraço meu, Recebe. pois da tua vida Olha o que Ele diz pra você. cuido eu. Deus manda te dizer, eu cuido de ti. Receba esse cuidado do Pai hoje. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Aleluia. Começa
mão na sua mente e diga: Senhor, eu tomo posse da minha cura. Senhor, eu não vou me perder. A minha mente está em Ti, Jesus. Comece a dizer para você mesma: calma. Diga para você mesma: aquieta tua alma, como Davi falava. Ei, descansa, daramandarás. Descansa e diga para você mesmo: para, aquieta e sinta o teu Deus te conduzindo. Diga para você mesma: não tenha medo. Diga para você mesma: você é amada, você é preciosa, você tem um Pai, você não é abandonada, você não é resultado de um casamento mal sucedido, você não é um resultado de uma mãe que não te quis, você é fruto, você é projeto de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Descansa o teu coração, Pai. Nós te agradecemos pela cura no corpo, na alma e no espírito. Nós clamamos pela cura, Jesus, e declaramos o alinhamento das emoções. Eu sei que o Senhor levou muitas pessoas aqui a raízes, e nós cremos que essas raízes serão resolvidas e tratadas para a glória do nome de Jesus. Quando sairmos daqui, sairemos entendendo aonde o Senhor quer nos levar. Sairemos daqui entendendo que em Ti estamos seguros. Sairemos daqui com estratégias, com habilidades, com esclarecimento, com a paz, com a alegria. Espírito Santo, nos ajuda e nos capacita nessa jornada. No nome de Jesus, eu ministro alegria sobre você. Em nome de Jesus, ânimo e vida. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Vira para tua irmã, bem no olho dela, para o teu irmão, e diga assim: você é filha amada. Pode botar a mãozinha no ombro, a gente não pode abraçar, mas bota a mãozinha no ombro e diga assim: você não está só. Você é amada, você tem um Pai. Amém? Você tem a cura, você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, amigo, o Paráclitos, aquele que caminha ao lado e se move por dentro. Levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda. Saia daqui andando, saia daqui se movendo, saia daqui recebendo, saia daqui se doando, saia daqui celebrando, saia daqui saltando, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus. Amém? O nosso coração não temerá mais notícias, porque a nossa confiança está no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Desculpa pelo horário, eu passei um pouquinho, mas foi importante, foi gostoso. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Que você saia daqui entendendo tudo que Deus, que a gente pôde esclarecer. É claro que são muitos termos técnicos, né, irmãos? E a ideia não é passar o técnico, a ideia é trazer um esclarecimento e dizer que você não está só, que não é o fim. Amém? Trazendo palavra também de esperança ao teu coração. Tem como vencer, e você já é vencedora e vencedor no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, né, aos pastores, que Deus abençoe essa casa, a Elba, que é tão amada, preciosa, os irmãos que eu conheci hoje, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos aplaudir a Jesus. O que eu tenho é bem maior, pois
recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Pra terminar, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida Deus manda te dizer: cuido eu. Quero ouvir você. Eu cuido de ti. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Salva de palma pra ele! Glorifique a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela vida da doutora Monique. Deus te abençoe. Foi uma aula para a gente, acompanhada da unção de Deus que está sobre a sua vida, viu? Que coisa boa, quando se alinha essas duas coisas, né? Sabedoria, conhecimento e a unção de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe muitíssimo. A louvar a Deus pela vida da irmã Elba, que foi o canal de bênção, né, para te conduzir até aqui. E nós temos aqui, estamos muito satisfeitos de poder ter a senhora aqui, viu? Glória a Deus. Sei que a senhora ficou um pouquinho preocupada, mas a igreja, ela estava preparada, viu? Estava preparada para te receber aqui e ouvir, né, aprender aqui como nós tivemos essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida da missionária irmã Elizabeth, minha esposa, que ela foi tocada por Deus para fazer esse evento, né? E Deus deu a ela o tema, Deus deu tudo direitinho, foi uma coisa linda. Então, eu espero que você saia daqui abençoadíssimo. Você está recebendo aí um mimo, né? Quando terminar, quando você receber aqui, aí você vai sair aqui fora, olha para mim aqui, do lado direito aqui, ó, tem chá. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Amém ou não? Senão eu vou tomar sozinho, irmão. Aleluia. A doutora Monique começou a falar aqui para você ficar pensando em coisas assim. Eu fiquei logo pensando numa churrascaria. Falei, Jesus, como eu preciso relaxar. Aleluia, glória a Deus. A senhora é a mãe da doutora Monique? Cheia de orgulho, de felicidade, né? Coisa linda. Vamos dar salva de palmas para a mamãe da doutora Monique? Vamos dar? Isso. Bom, depois ver os filhos crescendo e dando fruto, né? Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Nós temos pessoas da congregação, temos pessoas de fora. Deus abençoe todos vocês. Quero louvar a Deus também pela equipe, né? Nós temos um exército, irmão, para fazer esse evento aqui. É um exército trabalhando aqui já mais de uma semana para a gente realizar, deixar o tempo tudo direitinho para receber vocês aqui, tá bom? Então foi muito bom e é muito bom estar com vocês aqui, tá? Então saindo aqui, tem um chazinho ali e tal, vocês... E a irmã Beth, missionária Beth, vai fazer aqui uma apresentação rapidinho e nós já vamos caminhando. Eu quero louvar a Deus pela vida da doutora Monique,
Tudo que aconteceu aqui foi exatamente o que o Senhor me mostrou, né? E eu estou imensamente alegre, grata a Deus por tudo, né? Eu quero louvar a Deus pela vida dela, passar essa simples lembrança, mas com muito carinho, tá? Receba com carinho, tá? Da nossa congregação. E já estarás na nossa oração, né? A doutora Monique, né? Já estará aqui nas nossas orações. Louvar a Deus pela mãe dela. Quero louvar a Deus por cada convidado, amigos, a Marise aqui, a Bárbara, Priscila, irmã Márcia, a mãe da minha nora, irmão Paulo. Não vai dar para me falar todos os nomes, mas eu quero agradecer ao Silas, a Gisele, por cada convidado, né, que com carinho, a Rejane também, e cada um da nossa congregação também, agradecer a todos pelo carinho, por você estar aqui nesta noite. Passar para o pastor para estar fazendo o término. Não sai não, que nós ainda vamos ter brincadeiras, sorteios aqui, tá bom? Ainda está cedo, olha. Então, cadê a Kedma? Está ali, né? Isso aqui é o quê? É sorteio? Eu quero apresentar aqui a Mariana, que é professora lá de Pilates, que é filha da irmã Elba. Se coloca em pé, vai, fica em pézinha. Não, tem que ficar em pé para a gente conhecer você. E ela fez aniversário ontem. Vai ter churrascaria hoje? Assim, alguma coisa? Para poder melhorar, né? Aleluia, glória a Deus. Convida que a gente vai todo mundo para lá, né? Glória a Jesus. Olha, você já tem um consultório aqui, não é isso? No Rio da Prata. Qual é o endereço lá? Vamos confessando aí para todo mundo saber. Aqui uma secretária aqui, irmão, rapidinho aqui, deixa eu ver quem pode me ajudar aqui, rápido. Para anotar aqui, anota ali o endereço para mim, Kedma, anota ali o endereço do consultório dela, e aqui o da doutora Monique também, e eu vou pedir ao Silas, você digita aí rapidinho, coloca nos monitores, para você, isso, já vai ali anotar, para você poder visitar, né? Isso aqui eu estou fazendo de surpresa, elas não sabem que não tinha nada programado, né? Eu que estou falando aqui, né? Então, vocês vão lá visitar o consultório da doutora Monique e também da Mariana, tá bom? E aí, vamos fazer uma oração pela Mariana, para Deus dar muitos anos de vida a ela? Tem mais alguém aniversariando aí? Quem está aniversariando aí, levanta a mão. Ninguém! Meu Deus, crente que ia dividir esse negócio aí? Ninguém. Mas vamos orar pela Mariana então. Senhor Jesus, abençoa a tua filha, que completou mais um ano de vida. Senhor, agora eu te peço que o Senhor venha guardá-la, livrá-la do mal, e o Senhor venha abençoá-la, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado sobre a sua vida, seus projetos, tudo esteja debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Mariana. Aí, ó. Aí, Mariana, para você, ó. Aí. Olha, a irmã Beth está falando aqui que a doutora Mariana, ela também trata de criança também, não é? Infantil, a criançada aí. A criancinha está meio assim esquisitinha, você está meio preocupado? Faz a avaliação, se tiver legal, ela vai falar, ó, tá tudo bem aí, tá tudo jóia, pode ir embora para casa, não é verdade? Mas se não tiver, você... Olha, uma coisa que eu achei interessante é que a doutora Monique deu aqui os sintomas, né? O que acontece, para você ter uma noção. Então, tudo que ela falou aqui, você observa a sua filha, seu filho, e vê, tem alguma coisa que não está legal, não está batendo, está fugindo da normalidade, vai lá no consultório dela, faz a consulta. Se tiver tudo bem, ela vai falar para você, ó, está tudo legal, tranquilo. Se não, entra em um tratamento, em alguma coisa assim, tá bom? Muito bem. Passa, aí, Silas, coloca aí para mim. Olha aí, o telefone da doutora Monique, põe o endereço aí também do consultório dela, tudo direitinho, tá bom? E aí vocês vão anotando aí, tá? E também da Mariana, aí você pode ir lá fazer pilates, tá bom? O Kedma, é você que vai fazer, cadê a Kedma? É você que vai fazer sorteio aqui? Então, rapidinho, vamos embora que eu quero liberar o pessoal para tomar chá.
Ali tem chá, tem café, tem mate, montar um mistério lá, viu? Não, ele vai colocar. Então, o Silas, coloca e deixa aí um pouquinho aí, que eles estão fotografando aí, estão, tá bom? Copiando, tá bom? Vamos lá? Deixa eu passar aqui por trás, senão vai embora. Quem não tem número, irmãos? Quem não tem o número do sorteio?